Como é que você viu esse pacote da democracia do ministro Flávio Dino? Eu tenho muitas dúvidas. Gostaria de que ele fosse esclarecido melhor, porque ali há riscos nesse pacote. Há riscos de medidas que estruturalmente tolhem a liberdade de expressão. Precisa escolher bem o caminho. Nós temos que tomar cuidado para não querermos resolver os problemas de curto prazo, que é o enfrentamento ao golpismo bolsonarista, com medidas que acabam pavimentando um caminho de médio e longo prazo que é prejudicial à própria esquerda. Agora, impulsionar uma política de restrição preventiva à liberdade de expressão, eu vejo como uma coisa perigosa. Né? Que abre espaço para uma subjetividade incrível. Ou seja, o que vai ser considerado como incitação à violação do Estado de Direito Democrático? Qual o critério disso? Propor que seja criado um outro regime político é violação do Estado Democrático de Direito? Aqueles que consideram que a democracia liberal é um regime putrefato, falido, e querem substituir por um outro tipo de regime político, por uma democracia popular, uma democracia socialista. Será que não estariam violando, à luz dessa medida, o Estado Democrático de Direito? Porque essa lei serve para Chico e vai servir para Francisco. Eu creio que, para as forças populares, a melhor coisa é a menor taxa possível de restrição à liberdade de expressão. Mas eu não consigo ver ganhos em políticas que restringam, mesmo em nome das mais nobres causas, em políticas que restringam, nas democracias liberais, a liberdade de expressão. Eu não consigo ver ganhos. Eu acho que é uma armadilha. Como foi a armadilha a lei da ficha limpa, como foi a armadilha a lei antiterrorista, como foi a armadilha a lei anticorrupção. São leis que nascem por uma causa justa e se transformam, no minuto seguinte, numa arma apontada à esquerda. O Cláudio Alves está sempre aqui com a gente e diz: Breno, ocorre que na Alemanha, dos anos 30, a vontade popular escolheu Hitler. E em 2018, a vontade popular escolheu Bozo. Olha, Breno, é que nós, assim, eu vou usar um jargão futebolístico, Daphne. Querer enfrentar na Alemanha de Hitler ou no Brasil de Bolsonaro, querer enfrentar a extrema-direita fora do jogo, a partir do tapetão, tem pouca chance de dar certo. Tem pouca chance de dar certo. Ou seja, qual foi o problema da ascensão do nazismo na Alemanha? Que Hitler concorreu? Não. Que as forças de esquerda não tiveram apoio para vencer ao Hitler. Não tiveram unidade e não tiveram apoio. Ou seja, resolver no tapetão não permite efetivamente, não teria permitido efetivamente derrotar o nazismo. Aqui no Brasil, o problema qual foi? O Bolsonaro ter podido concorrer? Não, foi não ter tido maioria para derrotá-lo. Agora se teve em 2022. O que tem mais força? A vitória que Lula alcançou em 2022 contra o Bolsonaro, ou se Bolsonaro tivesse sido proibido de concorrer e se transformasse em um mártir? Então, resolver no tapetão não é um bom caminho. Não é um caminho que dá força à esquerda. O caminho que a esquerda tem que trilhar é aquele em que ela tem maioria na sociedade, contra ventos e marés. Carlos Henrique Novaes: qualquer um pode expressar a vontade de mudar o regime do governo, desde que não seja pela violência, descomplique. Então, está aqui defendendo a posição dele. Deixa eu esclarecer. Hoje é assim. As mudanças propostas no pacote apresentado pelo ministro Flávio Dino, com essas mudanças, eu não tenho certeza que continuará assim.
porque ela abre um espectro mais amplo de controle sobre o que se expressa nas redes sociais. Tá? Por exemplo, nós temos partidos que não têm representação parlamentar no Brasil, vários partidos, que acham que somente será possível substituir o Estado burguês por um Estado socialista através da insurreição, portanto, através da violência. Não é que esses partidos estejam pregando a violência, não é que eles estejam preparando uma insurreição, não é que eles estejam cometendo crimes, mas eles têm uma tese, a tese de que o Estado burguês somente poderá ser substituído pelo Estado socialista através da insurreição. Se eles escreverem isso nas redes sociais, eles vão poder ser censurados, seus canais poderão ser desmonetizados, eles perderão o direito de expressar essa opinião. Então, o pacote do ministro Flávio Dino, eu fico em dúvida se ele não afeta isso. Sim. Uma coisa é expressar uma opinião política. Outra coisa é organizar um atentado à democracia. De toda maneira, o que eu quero dizer é que tem que haver uma separação entre a expressão de uma opinião e a participação num crime. Não pode ser a mesma coisa. Não pode se criminalizar uma opinião. Não pode se criminalizar uma opinião. E eu tenho receio sobre esse pacote. Eu tenho a impressão que abre flancos para a criminalização da opinião. Hoje, motivado pela extrema-direita. Mas quem sabe o que será o futuro? Quando foi aprovada a lei da ficha limpa, aliás, o ministro Flávio Dino é um dos autores da lei da ficha limpa. Muita gente aplaudiu, porque, afinal de contas, os casos de corrupção eram da direita, né? Quem estava denunciado tinha aquele sujeito da motosserra lá do Acre, que tinha sido condenado, que era do então DEM, né? A lógica era impedir que os deputados falcatrua da direita, uma vez condenados em segunda instância, pudessem concorrer. Mas essa lei se transformou num atropelo à democracia. Quem foi vítima dessa lei, Daphne não pôde concorrer em 2018? O próprio Lula, né? Lula. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu sou extremamente cauteloso nesse tipo de situação. É verdade. Essa lógica do quem não deve não teme não se aplica, né? Porque, na verdade, existe uma manipulação, né? E outra, se nós queremos radicalizar, aprofundar a democracia, o princípio que deve nos guiar é do empoderamento da soberania popular. Cada vez mais poderes às decisões do povo, cada vez menos poderes às instituições de Estado. Essa é a lógica do aprofundamento da democracia. Para completar, o Flávio Dino, que é um repressor e é um incompetente, porque ele deixou acontecer isso tudo, ele vai agora querer soltar um pacote aí repressivo contra a internet, contra aumento de penas, essas coisas que são típicas da direita nacional. Ele compromete o governo do PT. O Lula tem feito um esforço para não aparecer muito repressivo, porque ele, de fato, não é a política dele essa. Mas o Flávio Dino, ele é um juiz, ele é ex-juiz. Ele é um elemento do aparato repressivo judicial, policial brasileiro. Ele entende isso daí, a cabeça dele funciona assim, ele não é uma pessoa que vai pensar que você tem outros meios para fazer a coisa mais democráticos do que aumentar as penas. Então, quer dizer, essa derivação, vamos dizer assim, antidemocrática, repressiva do governo PT, não só não vai defender ninguém contra um golpe de Estado, contra os bolsonaristas, como efetivamente vai piorar a situação. Aí a gente precisa falar isso aí abertamente. Quer dizer, aconteceu o que aconteceu em Brasília. Não tem nenhuma pessoa responsável que tenha alguma importância política ou institucional. Aí você fala,
Vamos armar todos os mecanismos para reprimir. Quem que vai ser reprimido? O cara lá que é dono do restaurante de feijoada? Porque é só esse pessoal que eles estão conseguindo reprimir. O Alexandre de Moraes, o Dino, o Capelli e os outros. O cidadão lá da AGU do governo Lula. Só consegue bater em peixe pequeno. Só consegue pescar lambari. Né? Se for um peixe um pouquinho maior, não pega. E, na realidade, o que tem importância são os peixes maiores. Porque desses caras que foram lá em Brasília, você tem milhares e milhares de pessoas. E os bolsonaristas têm o poder de mobilizar. E se a direita tradicional, né, uma boa parte da qual já está com os bolsonaristas, decidir mobilizar o pessoal, como é que você vai controlar isso daí?